Fala, meus produtores, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua Medical K com duas pernas e uma grande vantagem de correr. De volta, o grande chefe do time, corrida ancestral, o Victor Carrara. Tudo bem, irmão? E aí, Roger, beleza, cara? Tudo bem, e você? Tudo jóia, cara, tudo jóia. Eu estava correndo, mas essa hoje também é minha fantasia de carnaval. Ah, isso que eu ia falar, gostei do estilo aí, cara. Essa camisa é legal, é desenho para chamar a grande cobra, que vai protegendo o ave do peixe, e a cobra vai protegendo para pessoas não caçar embaixo dessa árvore, fora da temporada de caçar. Então, a menininha que desenhou isso vem da Amazônia e gosto demais. Legal, cara. Você sabia que o nome do meu filho, né, mais novo, Amaru, é também da cosmovisão andina, a serpente, cara. A serpente que também tem a ver com águas, né, com respeito e tal. Acho legal, né, esse tema da serpente, cara. Mas Essa coisa de cobra, eu acho que na nossa sociedade hoje em dia, e eu também, de colocar cobra é uma coisa de medo, mas tantas culturas diferentes pelo mundo, a cobra tem nada a ver com medo. É uma coisa de proteção, é uma coisa de mãe, é uma coisa de cuidar. sim, de respeito. Uhum, uhum. Mas, cara, quando eu convidei você mais uma vez para viajar ao outro lado, que é uma coisa eu quero ver a sua presença aqui, uma coisa mais com, vamos falar uma vez por mês, tem mais ideia. Você foi tipo, não, você acha que as pessoas não enjoou de mim? Né? Tipo, primeiro, de jeito nenhum. Segundo, você foi tipo, ei, a gente vai falar de quê? Eu, tipo, cara, me dá 10 minutos, vou te mandar uma meu assunto a gente pode falar, porque para mim, nossa, o bate-papo bom como você nunca para. Então, hoje a gente vai explorar várias coisas, incluindo o trabalho que você está fazendo agora. Eu quero falar muito do seu background o triathlon e as coisas por volta de mercado, de corrida com isso. A transição saindo do triathlon, atletas fazendo isso. Isso é o background, tipo, como atleta que virou uma coisa, se escolheu sua profissão como uma fisiologista, cara, eu tenho uma lista de perguntas para você que eu estou pensando dia a dia, hoje em dia, que tipo, minha caixa de perguntas que eu tenho para uma fisiologista. Então, e por acaso eu estou aqui como fisiologista, a gente vai mudar isso. Mas, cara, explica para mim, você está em São Paulo agora mesmo, é raro, eu gostaria de pensar, é raro envolver o Victor Carrara, tipo, na cidade selvagem de São Paulo, mas você está aí trabalhando e o que você está fazendo aí de novo? Cara, eu tô há muito tempo, talvez desde 2018, com uma frequência fazendo trabalhos em parceria, né, com o Sesc, né, principalmente no estado de São Paulo. E janeiro, fevereiro, todo ano tem um projeto do Sesc que é Sesc Verão, cara, que eles, assim, lotam de atividades culturais e esportivas, as duas, né, ou cultural ou esportiva, e aonde elas se interconectam também, né? Então tem jogos indígenas, dança africana, isso vai, né, um leque enorme. E algumas atividades são voltadas para o próprio, muitas são abertas, então qualquer pessoa pode ir lá e se inscrever e participar, e algumas são para o próprio grupos que já tem. Então eu tenho trabalhado muito, o Sesc tem grupos de corrida, que é gratuito e tal, mas é uma coisa de você se matricular, né, e ter a regularidade. Então eles têm grupos de corrida em praticamente todas as unidades do Sesc. Então eu estou sempre viajando em várias unidades e janeiro e fevereiro muito mais intenso, né, cara? Então eu estou nesse ponte São Paulo,
algumas unidades e hoje, essa semana inteira, eu tô em Jundiaí, cara, que é uma cidade que tá me surpreendendo bastante aqui, que tem a Serra do Japi, bastante trilha aqui, cara. Trilha mesmo, assim, me surpreendeu o nível das trilhas, né? E a comunidade trail, claro que existe, sempre tem, né? Mas tem bastante para crescer aqui. Então, eu tô essa semana trabalhando com os grupos aqui do Sesc, né, de corrida, e também aqui é o primeiro Sesc que tem um grupo permanente de triatlo. Mas cara, a gente imagina, né, o grupo de triatlo, mesmo de corrida, esse perfil estereotipado que a gente imagina, mas o Sesc é interessante justamente por isso, né? A inclusão está em primeiro plano, assim. Então, muita gente que talvez não teria a oportunidade de ouvir falar o que é triatlo e tá ali 2 vezes na semana, na piscina, pedalando, correndo e, claro, o grupo da corrida que participa mais, né, de provas, tanto das provas internas do Sesc. O Sesc também tem um circuito de corrida de rua, né, praticamente no Brasil inteiro, mas eu tô mais conectado nesse circuito do estado, né. E é isso, cara, tem de todo mundo, tem gente que correndo forte e tal, muita gente iniciante, senhoras e senhores de mais idade. E aí eu tô trazendo a palavra, levando a palavra ancestral, né? E tentando conectar um pouco, como você gosta de falar, né, para o nosso altar, né, das trilhas, das montanhas. Então, especificamente aqui em Jundiaí tá rolando isso, cara. Meio que não diria uma transição, mas uma experimentação de levar o corpo, né, para se deslocar em trilhas, em ambientes mais naturais, mais selvagens, né, que a corrida proporciona. E essas pessoas entraram de vários backgrounds, como você está falando bem. Quais tipos... Primeiro, por que foi que atraiu esse tipo de pessoa que está indo? O que é a curiosidade e quais tipos de perguntas elas têm no início? Eu acho que é um público, apesar de, né, como eu já falei, cara, esse é até um desafio como profissional trabalhar com o Sesc, porque é um público bem heterogêneo nas próprias turmas, entende, cara? Então não tem assim, vamos fazer uma turma competitiva, uma turma, né? Mas acaba acontecendo que a coisa se mistura ali, então é aberto para todos e o público do Sesc é esse, né? É muito massa, cara, porque assim, tanto, vamos chamar assim, de níveis, não sei se é bem essa a expressão, mas sociais diferentes, sabe? Pessoas que vêm, que vivem e viveram em locais diferentes das cidades, né? Pensando mais nessa coisa de segregação social mesmo, e ali tá todo mundo juntos. E questão de idade também, né, cara? Questão etária. Tem poucos jovens nesses grupos jovens que eu falo abaixo de 30 anos, mas muitas vezes você vê adolescente que acompanha a mãe, o pai e vem junto. Mas, assim, massivamente é de 35, 40 anos até 60. Nossa, hoje tinha um senhor lá, cara, muito assim, muito ativo, interessado, gosta de pendurar, de saltar e tal, com 70 e poucos anos, uma senhora de 75. Então é bem heterogêneo esse grupo. E eles estão interessados em tudo, cara. Eu acho que isso que tem em comum que dá uma filtrada, né? Porque o Sesc tem essa visão mais abrangente, né, cara? Tanto da visão do esporte. É claro que tem também as coisas mais tradicionais, futebol, vôlei e tal, mas eles sempre tentam trazer meio que, eu diria que vanguardista, assim, né? Uma coisa de vanguarda, assim, de tendências, né, cara? Então já até consigo conversar um pouco, faz tempo já sobre trilha. Tenho dado umas pinceladas sobre obstáculos, né? Corrida de obstáculos, porque já entra um pouco nessa coisa da movimentação mais natural e generalista que eu trabalho, né? Da movimentação natural, enfim. É isso, cara. E aí, cara, porque eu sempre estou curioso de como pessoas vão entrar no mundo de trilha, correr nas trilhas.
esse tipo de movimentação na natureza específica de correr. E é uma coisa que eu estou pensando muito hoje em dia, essa corrida de triatlon que você falou. Eu sei do seu background, como a gente já falou no podcast do passado, seu background é country. Você foi um cara absolutamente forte no mundo de Ironman, no mundo de triatlon, bem focado disso com jovens, os melhores no Brasil nessa época. E você fez essa transição. Como você vai vendo como que é diferente essas comunidades e como foi sua transição até não precisa falar que você é um cara só de correr na trilha hoje em dia, porque você faz muito mais, mas você é um pouco e um pouco da clã, sua assessoria é mais por volta disso. Como foi isso e quais informações você pode me dar sobre essa comunidade de Ironman? Porque eu simplesmente não entendo. Eu nunca fui dentro. E, bem sinceramente, olhando de fora, nunca me pegou. Eu tinha a minha lista de coisas para fazer na vida. Depois de correr a primeira maratona de 42 quilômetros, minha próxima coisa na vida foi fazer uma triatlon. Mas eu acho que depois de uma semana, depois da primeira maratona que eu corri, foi tipo, não, eu não vou fazer triatlon. De jeito nenhum, não tem nada disso que tem a ver comigo. Então, eu nunca entrei. Então, como que é essa comunidade? Como foi sua vivência com essa comunidade? Cara, hoje em dia, o que ainda me pega, né, positivamente, assim, em relação ao triatlo, é essa coisa do multiesporte, que eu gosto muito, né, de essa variação, né, e nas minhas práticas, né, do dia a dia, eu ainda nado no mar. Agora eu tô tendo vontade vou começar a nadar, tô matriculado com a minha filha, né, na natação, para nadar na piscina. Faz anos e anos e anos que eu não nado, né, claro, pular numa piscina para recreação, mas treinar numa piscina. Então ela vai fazer escolinha e eu vou estar na raia do lado, aproveitar e fazer voltar a fazer um treininho ali e tal. Bike, talvez, isso a gente tem meio que em comum, né, cara? É aquela coisa né? Eu já tentei introduzir lá no começo bike, né, no seu dia a dia de treino, mas é aquela versão meio do equipamento, né, cara? Isso sabe, o triatlo, eu fui triatleta, estive triatleta por 15 anos ininterruptos, cara, né? Disciplinado total, dos meus 15 até meus 30 anos, de 95 até 2010. Então isso foi uma coisa que sempre foi uma dificuldade para mim, a coisa até de adquirir os equipamentos e dar manutenção, etc, né? Então esse é um lado que ainda hoje eu estou meio resistente, né? Mas eu demorei, por exemplo, porque a gente está falando do triatlo e está falando do Ironman, que são coisas, né? O Ironman está dentro de uma coisa maior que é o triatlo, né? E aí, cara, o que tem em comum, que eu tenho medo que aconteça com a corrida de montanha, de trilha também, é que as coisas começam com uma paixão, com os desbravadores que têm esse espírito mais selvagem, e depois ela vai ficando em caixinhas, né? Então, quando eu olho a história do Ironman, por exemplo, do triatlo lá atrás, cara, o triatlo, por exemplo, né, não o Ironman em si, mas o triatlo começou com um grupo de corrida. O triatlo veio da corrida, atletismo, uma equipe de atletismo em que o treinador, em San Diego, né, o treinador nas férias, ele passava um treininho para a galera dar uma descansada da corrida, mas se manter em forma. Aquela coisa básica da periodização, que é esse período de transição que a gente passou agora aí, né? Agora já está todo mundo a full aí nesse começo de temporada, né? Que é aquela transição, e aí vai fazer uma atividade diferente. Ele passava para os caras natação e bike, e aí quando os caras voltavam das férias, ele aplicava um testezinho para ver se, né, se todo mundo realmente tinha cumprido ali a lição de casa das férias, que era nadar, pedalar e correr. E aí os salva-vidas ali de San Diego, né, os lifeguard ali, viram aquilo e deram aquela adaptação
Isso nos 70, né, cara? Então você imagina que acho que ali na Califórnia surgiu todo esse tipo de novidade, né, cara? O surf, o próprio skate, de quando não tinha onda e a galera do surf ficava ocioso e aí colocou rodinha na prancha. Mountain bike também começou ali, na galera também que ficou entediada de ficar andando de bike nas ruas e começou a descer montanha, trilha, e foi adaptando as bikes, né? Lá o Gary Fisher foi um dos pioneiros e assim por diante. Então, acho que essa onda, cara, que começou o triatlo e depois chegou numa roda de bar, pelo que eu tenho, né, de informação no Havaí, e que tinha uma galera ali da natação, de águas abertas, ciclistas e corredores que começaram meio ali tomando tal, se provocar quem era o atleta mais completo, porque eu acho que o que une tudo isso é essa coisa do endurance, né? Da gente testar o nosso corpo no limite por longa duração, e isso que me chamou sempre a atenção. Na verdade, quando eu tinha 14, 15 anos, quando eu peguei a primeira revista de bike e vi, cara, as imagens do Ironman do Havaí, mas o que eu via? Eu via corpos saudáveis ali, né, bronzeados, em ação, com aquele fundo, cara, de montanha, vulcânico e aquele calorzão, mar, aquela coisa de nadar no mar, né? Que na verdade não era tanto, né? Porque o triatlo, tudo bem, ele nada no mar, mas ele pedala e corre na pavimentação, no asfalto. Mas aquele cenário, né, me pegou pra caramba ali naquela fase de 14, 15 anos. Só que aí, cara, essa coisa mais selvagem, naquela época de correr de sunga, sem camisa, com qualquer bike que tivesse à mão ali, foi se transformando demais, cara, demais, e hoje quase que não conversa mais com aquilo, na minha opinião, cara. Já sabe o processo biológico de especiação, quando começa a ter uma espécie diferente, vai se ramificando, e aí tem um ancestral em comum, né? Mas as duas espécies já não intercruzam mais. Né? Na verdade, esse é um dos parâmetros aí de especiação, né? De se transformar em duas espécies diferentes, quando essas duas espécies novas, né, que surgiram do ancestral comum, já não se intercruzam, já não se acasalam mais, né? Então por um lado, eu tenho um pouco de receio que isso aconteça também com a trilha, mas eu tenho um pouco de esperança porque, veja, cara, sempre tá voltando, sempre tem um ponto de interconexão. E isso a gente tem discutido em off, nos bastidores, de como essa coisa, tem muita gente hoje em dia, cara, assim como eu fiz lá atrás do Ironman, do triatlo, migrando para corrida de montanha. Então eu acho que algumas pessoas chegam nesse ponto também de, puta, peraí, cara, não é bem isso aqui, e vai para outro lado. Mas por outro lado a gente vê movimentos também, como por exemplo essa coisa dessa, não sei se é fusão, o termo empresarial que eu posso chamar, mas do Ironman ter se juntado aí com o DMB, né, cara? E aquela coisa, de novo, cara, eu sempre que eu tô aqui com você, sempre que eu tô batendo um papo público, né, eu sempre falo assim, as coisas que eu falo, muitas delas é uma percepção pessoal, mas eu não tô de forma alguma julgando, né? Eu tô dando a minha percepção pessoal do que o Vitor gosta ou não gosta, ou sente à vontade ou não sente à vontade, né? Então, por exemplo, aquela coisa que eu não gostava no Ironman, eu fiz 3 Ironman só, cara. Na verdade, eu fazia as provas da ITU, né, de longa distância. Ironman eu fiz 3, oficial, né? Mas aquela coisa do shopping Ironman, sabe como que eu chamava, cara? Como que era mesmo, cara? Iron Fashion Week. Era a semana do tipo o Expo, o que Isso, exatamente, a Expo. Então era o Iron Fashion Week, né? Então, cara, aquilo pra mim, desde sempre, desde aquela minha época, porque o meu primeiro Iron, eu tinha 10 anos de triatlo, quando eu efetivamente fiz o meu primeiro Iron, né?
apesar de a minha primeira visão, primeira coisa que me, sabe, chamou atenção pro triatlo foi ver aquelas imagens, né, numa revista de mountain bike, que tinha uma matéria sobre Ironman, mas eu fui 10 anos depois treinando triatlo, né, chegar ali a ponto de fazer meu primeiro Iron, e desde aquela época, acho que meu primeiro Iron eu já tinha 25 anos, acho que foi. 2000 e... isso aí, por aí. Tinha uns 25 anos quando eu fiz meu primeiro Iron, né? Tinha começado com 15, é isso aí. Tinha 10 anos de triatlo. Essa coisa da Expo, né? Do Iron Fashion Week já era uma coisa que ali pra mim já meio que embrulhava ali. Eu queria ir lá pegar meu kit e sair fora, sabe, cara? Mesmo porque eu não tinha poder aquisitivo nenhum ali pra estar participando no consumo, porque é um consumo total, cara. Eu vi a cena assim que, de novo, tá, gente? Por favor, não tô... Talvez se eu tivesse 30 mil, 50 mil reais, assim, de dinheiro de troco no meu bolso, talvez eu faria a mesma coisa que eu vou falar a cena agora, de um cara chegar, assim, na minha época, imagina, cara, que eu contava as moedinhas para pegar um ônibus para poder ir para Floripa com a minha bike de ferro. Aquela roda ali é boa? Que legal. Quanto que é? É 10 mil. Então me dá aqui, por favor. Pega ali, eu vou provar ela. Vamos ver, sabe? Então, não era o meu ambiente, não é ainda. E eu vi isso, cara. Eu fui, né? A gente tava junto no TMB Brasil. Eu adorei, cara. Vou estar de novo, com certeza, esse ano. Quem sabe essa edição ainda não, por não estar treinando o suficiente, né? Não tá na minha fase para isso, mas quero correr, ainda mais escutando a sua última bate-papo com o Rafa, que vai ter um percentual maior de asfalto. Então, isso, né, desculpa, um percentual menor de asfalto. Então é isso, cara, mas eu acho, de novo, é uma coisa de personalidade, de gosto, né? Eu prefiro uma prova mais no estilo de algumas provas, acho que eu já até falei isso aqui, mas umas provas que eu corri no Chile, já corri prova assim também no Brasil, no Chile e na Argentina, de que você faz uma inscrição, você chega no lugar, você fica até na dúvida, sabe? Você chega cedo na praça que tá o endereço, e fala, mas será que é aqui mesmo? Porque não tem nenhuma bandeirinha pendurada, não tem nenhum carro de som com alguém falando, os atletas, não tem nada disso. E aí vai chegando a galera meio, sabe? Vai chegando, encostando ali, o pessoal vai chegando com a mochilinha, de repente tem 300 pessoas, alguém vai lá, explica a montanha ali, tem uma fitinha amarrada a cada 1 quilômetro, né? E já, né? Quase que o cara fala assim, já, tá valendo, pessoal, né? Mas, de novo, é uma coisa meio pessoal, mas eu trabalho nesse universo e preparo atletas para correr qualquer prova, que seja o desafio dentro, né, da capacidade ali. Então, nossa, cara, tem muitas nuances aí pra gente ir discutindo, tem toda essa coisa que aconteceu do lance do Kilian, que tá uma coisa meio obscura, não tá muito claro, mas por outro lado, eu não entendo do ponto de vista pontual ali, mas eu sinto, entendeu? Eu compartilho do ponto de vista de sentimento, porque talvez ele tá prevendo uma ironmanização da corrida de trilha, enfim. Eu gostei desse verbo que você acabou de criar. Ironmanização. Gostei, vamos colocar no dicionário. Cara, eu entendo demais e quem ouviu o bate-papo com a Miranda, eu acho que foi muito interessante. Eu acho que foi legal como ele está tão honesto, tão aberto, até com as próprias questões. Eu ouvi um trechinho de novo e foi... como ele... Foi óbvio, ele tem questões com essa coisa de Iron Man também. E é o cara que tem a franquia aqui no Brasil. Então, vamos ver como ele vai tentar, porque eu sei pessoalmente, é um cara que ele acredita muito nessa ideia de, falando sobre o esporte, falando sobre o mercado,
dentro do mercado, ainda o trail running é um soul sport, é uma esporte de alma, é uma coisa que tocou muitas pessoas profundamente, incluindo ele. E essa ideia de virar um shopping demais, o cara demais, eu acho que ele me sinta muito confortável. Mas quem ouviu isso, volta lá no arquivos do Sim, vale a pena. Mas com isso, eu acho que é interessante ouvir, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos tem atletas, ou tem o Heather Jackson, um dos melhores mulheres dos Estados Unidos no mundo de Ironman. Há anos e anos, ela estava caminhando tudo de Ironman. E esses últimos 3 anos, ela virou um trail runner. Ela resolveu, tipo, ela estava meio... eu acho que saco cheio. Acabou o almoço com o esporte de tri. E ela descobriu o mundo de trail e ela está entrando. E que eu acho que eu era um fã do esporte, um fã dos elites pelo mundo, e eu gosto de ver as histórias. Eu estou seguindo ela desde que ela entrou no mundo de trail. E nas entrevistas, como ela está mudando, o tom dela está mudando, a jeito ela fala sobre a preparação para as provas e treinamento está mudando. Então, eu acho que é muito interessante como o impacto começa. Eu acho que em tudo na vida você tem que tomar muito cuidado do ambiente por volta de você. Porque eu sou um cara, eu gosto de competição. Então, se eu me jogo em qualquer galera que tem uma competição, se eu fico lá com tempo suficiente, eu vou adaptar para essa galera. Então, se alguém de ti estava por volta de mim com 18 anos, eu ia entrar, sem dúvida, mas isso não aconteceu. Eu tinha essa coisa de trail que sempre correr. E aí eu vou lá, correndo na rua, que é uma coisa eu fiz muito na vida antes de fazer a transição mais para as montanhas. Eu senti a mesma coisa, cara. Eu gostei da competição, eu gostei do processo de treinar, mas eu fiz tudo sozinho, porque ninguém da galera, ninguém da comunidade, eu tinha amigos de correr, mas foi a tipo de amigos, você fala sobre pace, você fala sobre treinamento, e você não anda muito além disso. Tipo, até pega cerveja de vez em quando eles fazem assunto, nunca foi fora disso. A vantagem de fazer melhor numa maratona de 42, essa coisa, como você pode fazer isso, falando sobre outros caras treinando muito, e o processo de treinar. Mas quando eu comecei a entrar no mundo de trilha, que me pegou na hora quando eu descobri, tipo, esse aqui é um esporte que eu sabia um pouquinho melhor, e as pessoas da comunidade mais fica praia. Mas igual você, às vezes eu tenho assim medo, tipo, não, a gente vai perder essa alma que eu gosto demais. Mas, como eu sempre falo aqui, eu não quero controlar o futuro de vida no Brasil. Eu nem tenho capacidade de fazer isso. Mas eu vou oferecer que eu consigo oferecer de ponto de vista. É uma coisa, eu acho que eu e você, a gente fala isso muito desde que a gente começou, tipo, trabalhar juntos, com você como meu treinador, e trocar mais ideias, essa coisa, tipo, tem muitas mais pessoas que têm esse ponto de vista que a gente tem, ainda mais radical do que a gente, mas você passa muito tempo pensando, poxa, eu estou sozinho, sou eu que acho que talvez é a que está rolando nas provas de ideia, é uma coisa assim, mas quando a outra pessoa fala em voz alta, tipo, não, tem uma outra universo aqui, tem uma outra, eu combino com você, eu acho que isso está certo. É assim que a comunidade vai crescendo. E a gente está vendo isso muito com a Clã hoje em dia, a sua assessoria, eu faço parte. Não, cara, a galera que a gente tem agora na Clã é uma galera especial. Especial. Infelizmente, tipo, a única coisa que me dá dor a gente está espalhado pelo Brasil. A gente está um monte de pessoas, um monte de pessoas que sozinho, pensando, só eu penso assim. Graças à internet, a gente tem essa conexão agora, mas
me dá um pouquinho de frustração, porque, nossa, seria bom demais todo sábado a gente ter um group run rolando na montanha e uma fogueira de verdade rolando à noite. Mas é ali que a comunidade vai crescendo, assim. Eu acho que... Não, conclui, desculpa, cara. Não, pode falar, eu ia entrar no próximo assunto aqui. Tá, não, pra meio que arrematar esse aí, eu acho que é interessante a gente ter opções, né, cara? Isso que é legal. Não ter só, não todas, a gente já falou isso aqui também, não todos os organizadores de prova tentar copiar um ou outro e ficar sempre, sabe? Ou seja, por exemplo, todos se esforçarem para ter a melhor expo, todos se esforçarem para ter aquela marcação mais perfeita com um staff a cada 50 metros. Não, ter perfis diferentes. Pô, eu quero numa prova que o percurso é mais roots e que eu preciso me preparar melhor para o percurso, porque eventualmente, né, eventualmente eu posso me perder ou eventualmente, né, não vai ter 200 staffs, ou enfim, ou não, ou eu saber que eu vou numa prova que eu não quero me perder de jeito nenhum, não quero pensar nisso, só quero pensar em correr e que o percurso esteja bem aberto, bem, né, e assim por diante, que o kit é massa, que eu vou receber uma mochila legal, uma camiseta, e a outra que eu vou receber nada, né, cara, vou lá, vou fazer uma festa e assim por diante, né. E eu tô nesse momento, cara, né, pra gente, não sei se a gente vai voltar nesse assunto do triatlo e tal, mas só queria comentar, eu tenho assistido muito triatlo ultimamente, eu gosto de assistir, cara, né, tô lá, eu assisto antes de sair pra treinar, ou enfim, deixo rolando na TV, corrida de trilha, né, de montanha, e triatlo. E uma coisa curiosa que as pessoas, assim, muito mais os amigos da antiga do triatlo, às vezes me questionam isso, né? É porque, cara, a corrida foi meu pior disparado no triatlo. Nos meus 15 anos de triatlo, no começo eu tinha um bom nível de natação, né? Comecei nadando bem, a bike mais ou menos, fui melhorando e a natação ruim, até que a bike superou muito, então o meu forte eu pedalava bem, né, assim, pro meu nível, né, pedalava muito bem, nadava bem, e a corrida sempre foi meu pior, cara. Então a galera, né, os amigos das antigas falam, meu, a última coisa que eu esperava é que você fosse abandonar a natação e a bike e começar a correr mais, né. Mas correr em trilha é diferente, né? Outras habilidades que você traz também. Claro, normalmente quem é um bom corredor tem uma chance maior de transferir, aprender a correr e transferir isso para a trilha. Mas, de repente, eu tinha habilidades que não ia, e às vezes habilidades mentais, né? Não só habilidades físicas, que eu não conseguia transferir para a corrida do triatlo, para a corrida de rua, no asfalto, mas que, né, na corrida de trilha, de montanha, eu sou mais feliz. Claro. Não, é isso. Eu sei, para mim, óbvio, tipo, correr na trilha é uma coisa, eu falo, eu não estou exagerado, é uma coisa que mudou minha vida, esse contato com a natureza, colocando o seu pé esquerda, pé direita, uma ação tão simples que você pode fazer, tipo, comemorando a natureza e sua saúde. Você pode ser muito devagar, você tem que ser rápido. E outra coisa legal sobre atividade de trilha normalmente, tipo, a gente está muito menos focado nessa coisa de pace e tudo assim. Mas quando o assunto vira para isso demais, que é óbvio, eu tenho os colegas de trilha que te falam muito mais sobre performance nas trilhas. Porque é uma coisa que eu gosto também, né? Eu não vou negar nisso. Mas quando eu 100% do bate-papo, eu não aguento, eu prefiro ficar fora. Mas, cara, com isso, uma coisa, os episódios de trás, no lado, eu tinha a grande Letícia, e uma coisa ela falou que foi interessante no fim desse episódio, ela estava falando como essa coisa de ser uma atleta profissional. E que é um assunto de fala de vez em quando aqui no Brasil, tipo, a gente não tem atletas de trilha, até deve ser difícil virar
profissional. Eu até que significa essa coisa de ser profissional? Até qual você não pode ter outro trabalho para alguém te pensar você profissional. Mas alguma coisa que Letícia está falando, tipo, não, eu acho que eu falo, eu sou uma corredor profissional. Não é a maioria da minha renda não vem de corrida, mas ela tem apoio mas ela trabalha dentro do mundo também, né, como um treinador. É uma coisa para você, tipo, eu vou chutar como jovem, sonhando, você tinha, tipo, essa ideia, tipo, quem sabe um dia eu vou treinando e chego nesse ponto com meus heróis. Mas é uma coisa que mudou sua carreira, que você estudou. Porque no fim você estudou coisas por volta do corpo, a fisiologia e se criou uma carreira por volta de esporte com isso. Fala um pouquinho essa decisão que você estudou. Eu sempre, tipo, estava curioso. Foi por causa do tri, você começou nesse mundo de trabalhar com isso, estudar isso? Foi, cara. Ó, eu sempre fui meio do lado B, sabe? Assim, o cara do faça você mesmo, meio autodidata, tal. Tanto que eu fui estudar tarde, cara, formalmente, né? Do que a gente, pelo menos do nosso modelo de sociedade. Porque eu entrei na faculdade, cara, de educação física, na graduação, acho que eu tinha uns 27, 28 anos, né? Não é aquele padrão de terminar a escola com 17, 18 e já entrar numa carreira, né? Mas isso não significa que eu já não estudo isso. Eu lembro, cara, porque eu sempre tive interesse. Então, eu comecei a praticar esporte formalmente. Eu cresci em clube, né, no interior. Então, com 9 anos, eu era de escolinha de basquete e natação. E aí, cara, uma coisa que, assim, até hoje eu sou um pouco inconformado, porque é um pouco da nossa visão de sociedade, de especialistas, ultra especialistas, e no esporte também a gente tem essa ideia que com, se eu não me engano, 10 ou 11 anos nesse clube, eu fui emparedado pela diretoria de esporte do clube. Você imagina, cara, 10, 11 anos. E eu tive que optar entre basquete e natação. Porque eu estava na escolinha e aí eu ia para as categorias de base, né? No caso do basquete era mini na época, acho que era com 10, 11 anos. Eu começava com 12, mas o treinador me tirou da escolinha, me convidou da escolinha com uns 12 para entrar, 11, 12 para entrar no mini. Na natação, se eu não me engano, eu não lembro as categorias, se eu era petis, infantil, né? E o treinador também aí tem aquele lance de federar, sabe? Ah, agora vai federar. Eu não sei hoje em dia como que é, mas naquela atmosfera de clube dos anos, isso aí eu tô falando de 90, cara. 90 eu tinha 10 anos, 91, 11, era essa época aí. Essa coisa, vai federar, você era convidado a sair da escolinha para entrar nas categorias, por exemplo, basquete era mini, mirim, infantil. E aí eu tive que escolher, cara, porque eu não podia me federar pelo clube em duas modalidades, né? E na época, até fazendo esse link com o que você está falando de atmosfera, se você estiver numa atmosfera, de repente, do tri, você vai acabar... Eu lembro que mesmo eu nadando bem melhor nessa época, com 11 anos, eu era muito melhor nadador do que jogador de basquete. Até eu brinco que meu pai não ia assistir meus jogos de basquete, porque ele tinha vergonha de mim. Ele zoava, né? Pô, você fica só lá no banco e tal, né? Sinceramente, cara, eu realmente muito coisa que você tá falando agora, porque eu tava imaginando você jogar no basquete. Eu não consigo mais. Cara, não, anos 90, pô, vou dar uma coisa de anos 90. Eu tive um treinador nessa época, que o cara era delegado de polícia, ele dava treino, não era professor de educação física, nada. Eu tô falando de anos 90, gente, 89, 90. O cara dava treino com uma pistola aqui, ó, atrás nas costas. A gente via a pistola, ficava pra fora o cabo da pistola. Aí ele falava assim pra mim, ó, cara,
você jogando basquete parece eu cagando mole. Isso era o treinador para uma criança de 10 anos. Quer dizer, quem sobreviveu os anos 90, meu amigo, 80, 90, né? Cresceu durão, cara. Era isso, cara. Imagina o cara com a pistola nas costas e falando, Carrara! E aí, bom, enfim. Ou você vai jogar basquete de um jeito incrível, ou você nunca vai jogar naquilo. Pois é, né? Tô olhando aqui, né? Tô eu jogando na NBA hoje, né? E aí, só que nessa época, o que que acontecia, cara? A natação era contar azulejo pra lá e pra cá. O basquete, Bauru é uma cidade que tem tradição no basquete. Então, nessa época, já tinha estadunidenses contratados, os negão de 2 metros de altura que, sabe, tocava na minha mão ali do carrarinha, aí enterrava e tal. Claro, eu optei pelo basquete, né, cara? Pela tribo, viajava, bagunçava, arrumava briga. Naquela época era assim, né? E aí eu deixei a natação de lado. Mas enfim, não tem nada a ver com o papo, cara. Foi só um minuto saudosismo aqui. Porque... Está mostrando, tipo, com o esporte foi uma grande coisa na sua vida. E a importância de esporte como criança também. E é uma coisa que eu tinha um monte de jovens no outro lado, uns meses atrás. E falando exatamente disso, tipo, como eu acho que imagina se tivesse um programa de correr nas trilhas quando você tinha 10 anos. Imagina. Exato, claro. É coisa. E essa está começando até aqui no Brasil. Eu não estou falando dos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil tem pessoas trabalhando, tem goleiros, assessorias, fazendo programas para meninas de 10, 11, 13 anos, até 20 anos, esses jovens, levando eles para as trilhas para correr. Eu acho que é sensacional. Sensacional. Então, imagina se ao invés de aquela com o pistolo na calça, tipo, falando assim com você, se tinha um pouquinho de amor nas trilhas, pode ser uma. Eu não vou chutar assim, eu fui lá, muitas coisas que se passou na vida que não dá para falar, tipo, você e você por causa disso, mas não, se eu tivesse trilha, o jeito que eu conheço trilha, como até com 20, 25 anos, não, eu resolvi muitas perrengues na vida, eu passei, por um lado do médio. É isso. Mas, ó, vou conseguir conectar, tá? Vou conseguir conectar o cara com a pistola na cintura com outro treinador, cara. Outro nível de humanização da coisa e tal. Um treinador que eu tive com 14, 15 anos, que foi a transição à época que eu larguei o basquete, né? Cansei de ser reserva e, enfim... E fui pro triatlo nessa época, sempre, e paralelo a isso eu corria, corridinha de rua, porque eu gostava mais da parte física do basquete. Eu gostava da musculação, que com 12 anos, 13 no basquete, eu já comecei a musculação, 14, corria em volta em volta do clube, etc. E aí com 15 aí eu tive um treinador, cara, que é o professor Alcides. O pessoal chama ele de Cabo Alcides, porque ele é um ex-militar e tal, mas eu prefiro chamar ele de Professor Alcides. Um treinador, cara, de corrida, de atletismo, que naquela época de 95, agora eu tô falando, né? 95, eu tinha 15 anos. Meu, o cara já tinha uma mentalidade à frente do que a gente tá hoje, né? E ele já era um senhor na época. E aí ele tinha um outro nível de relação comigo, com os outros atletas, tal, né? Com a maioria ali dos corredores e tal. E aí ele me deu um livro, por isso que eu tô falando essa coisa da educação formal versus, né? Porque eu me interessava, minhas perguntas eram diferentes, sabe, Eu queria entender o porquê, mas por que que a gente vai dar tiro de 200? Né, e começava a entrar nessa, mas e se eu fizer, mas essa época aí, por que que tem uma época que a gente corre mais leve, com maior volume, e depois, né, e aí ele com 15 anos, cara, ele me deu um livro de fisiologia do exercício,
Um livro de treinamento mais acadêmico, de fisiologia do exercício, com toda essa coisa de, né, as transições metabólicas, sistema oxidativo, sistema... E eu tava no colegial, na escola, com 15 anos, aí eu comecei a consumir, aí eu pedia mais, pedia para outros treinadores, aí essa época eu comecei no triatlo, e o que acontecia? Não existia triatlo, o pessoal, principalmente na minha cidade, né, no interior, o pessoal falava, o quê? Teatro? Ah, você quer ser ator? Faz teatro? Não. Aí eu treinava com essa equipe de atletismo do professor Alcides, eu pedalava com os ciclistas da cidade, que na época nem tinha treinador, mas tinha uma galera que competia ciclismo e tal, e eu voltei para a equipe de natação, e comecei inclusive a competir em natação paralelo. E essa mesma interação eu tinha com os treinadores da natação e esse treinador do atletismo e com essa molecada do ciclismo que já estava muito à minha frente ali de conhecer o ciclismo, de ir nas provas e tal. Então aí que eu comecei a estudar, cara. E quando eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a dar treino para um primo meu mais novo, que tinha uns 12, 13, que também queria começar a treinar triatlo. E aí eu era treinador dele com 15, 16 anos, né? Só que aconteceu, o triatlo me pegou tanto, essa coisa de disciplina, de treinar, de querer ser triatleta mesmo. Em Bauru ali não ter nada para eu, né, efetivamente, não tinha um treinador especializado que entendesse da modalidade. Então, esses treinadores, principalmente o da natação, na época era o Oscar e o Barbosa, e aqui no atletismo, eu comecei a ligar esses caras, entendeu? Porque eles precisavam conversar, porque não adiantava um tirar meu couro no atletismo e o outro tirar meu couro na natação, e eu ficava cansado em uma ou outra equipe. Então eu acabei criando essa equipe como se fosse um grupo de estudo, em que a gente tentava ali... e os caras se interessaram, porque aí começou a ser uma modalidade que começaram a ouvir falar, e eventualmente esses caras viraram treinadores também paralelamente de triatlo, depois dessa minha geração, porque hoje Bauru tem um monte de triatleta, cara, né? Então eu já tinha esse interesse, e aí eu tive sorte de ter depois, enfim, sempre eu tinha respostas com livros, com caminho para eu seguir. Na época não tinha, entra nesse link no YouTube, né? Era ler esse artigo, ou ler esse livro, ou pesquisa esse autor, ou enfim, tinha que ir na biblioteca, eu tinha que ir atrás, né? E aí foi por aí, só que aconteceu que quando eu tinha 17 para 18 anos, prestei vestibular de educação física e tal, não passei numa federal, numa estadual, mas passei numa particular, que era uma instituição, o valor não era tão alto, tal. Meus pais, não, vai fazer, né? Só que eu falei, não vou estudar, vou continuar treinando, porque se eu estudar, eu não vou conseguir treinar o que eu preciso treinar, porque triatlo precisava treinar 2 períodos e tal, para estar onde eu queria estar, né? E aí depois eu acabei indo para Santos, com 19 anos, eu saí de casa para ir morar em Santos numa equipe, e aí eu tive o meu primeiro treinador de triatlo, cara. E sempre assim, eu lembro que eu paguei assessoria o primeiro mês para esse meu treinador de triatlo em Santos. Porque logo ele falou, cara, não, você não precisa mais me pagar, só que você vai ser o meu auxiliar ali, a gente vai ser, sabe, por causa desse lance do meu interesse. Então eu sempre fui meio que, eu sempre gostei de ser como se fosse um orientado. Academicamente falando, quando você tem um orientador, você vai fazer o mestrado, eu sempre me coloquei nessa situação de orientado, e talvez até trazia informações de outras fontes para o orientador, né? Porque me alimentava de talvez outras fontes que o cara ali estava já naquela coisa frenética dele de dar treino, de estar, né? E aí eu voltei para minha cidade, né? Depois desse período em Santos e tal, e aí eu fui estudar mais velho, justamente porque aí eu já tinha feito... cara, eu nunca fui um triatleta de nível exponencial na elite. Porque isso também, hoje eu não tenho problema nenhum em contar isso, cara, mas foi uma estratégia de sobrevivência em que eu comecei a correr na elite
Ou seja, isso é uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? E vou voltar nessa história pessoal, né? Isso é uma coisa que talvez a gente poderia pensar para o trail aqui no Brasil. E aí, eu só estou lançando, eu não pensei muito sobre isso. A gente pode tentar ver os prós e os contras. Porque no triatlo, lembra que você tocou no ponto agora, falando da Sartori e tal, desse lance, o que é ser elite, o que é ser profissional, será que é você só viver disso e tal? Mas talvez o que acontece no triatlo é que tem a categoria elite, cara. Então você entende que o Roger, você tá com 42, né? E eu tenho 44. Mas se a gente se inscrever na mesma prova, a gente não tá hoje no mesmo patamar, cara. Você tá treinando muito mais, você tá se dedicando, eu tô, né? É um momento de vida, mas enfim. Se a gente fizer uma prova, vamos imaginar que a premiação é até o quinto, a elite ali, o profissional, o pódio, é até o quinto. Se o Roger chegar em sexto, o que vai acontecer? Você vai ser o campeão da minha categoria, entendeu? Então talvez eu seria, né? Talvez eu poderia ter me inscrito ali para minha categoria. Então o que acontece? Se você se inscrevesse na elite, se tivesse essa categoria, se você chegasse em sexto, décimo, você não ia pegar o pódio da minha categoria. Você ia ser 15º da elite e você não ia pegar pódio e tudo bem. Na próxima você tentava de novo, entendeu? Então, aí você tem essa decisão, cara. Eu não sei os prós e os contras disso, porque de repente um cara que tá meio começando e tal, aí ele vai lá e fala, pô, meu, corri pra caramba, fui bem, mas o Roger ganhou, sei lá, pode ser qualquer outra pessoa, pode ser... Foi o campeão da minha categoria, entendeu? Não, Não sei, cara. esse sistema de tri é uma coisa que atrás do que a gente está falando, o esporte de corrida nas trilhas ainda é novo, mas tri não é um esporte velho. É novo, mas cresceu muito mais rápido. E vamos falar bem honesto, muitas coisas... Você como profissional, uma fisiologista, você sabe isso bem. A maioria da pesquisa no mundo de endurance, quando se chama de endurance, normalmente vai acontecer dentro do mundo de pedalar e tri. E quem está ligado, um segredo, eu vou falar abertamente aqui, quem está ligado com quem vai ser a próxima coisa de treinamento, de calorias, ideias, essas ondas de ideias que vai e vem no esporte. Quem está ligado na trilha de corrida, você sempre está assistindo quem está rolando na mundo de pedalar e tri. Porque você sabe, ela está 15 anos em frente. Anos antes dessa onda de treinar em jejum. Eu estava ouvindo os caras do tri falando isso anos antes. Eu já estava... Agora o carboidrato também, sabe? Contar carboidrato por hora, quantas gramas, 90, 120, tudo vem do tri. E ela está muito mais estressada com isso. Agora a ideia é tipo, nossa, não é jejum, é 120, 100 calorias de carboidrato por hora, todo mundo pedalando, pintando, comendo para caramba, agora, mas essas ondas que eu quero falar ao fim, essas ondas que vai, tipo, a próxima coisa grande, normalmente vem desses outros mundos e chega para a gente o que é atrasado. E a pesquisa sempre, porque, como vocês sabem bem, é muito mais fácil controlar o sujeito, a pessoa que está fazendo coisas de pesquisa para você, é muito mais fácil controlar eles numa bicicleta ou dentro de uma viagem tipo, mais controlado e mais fácil, assim, e não é tão fácil, tipo, nas trilhas, correndo. Mas o que eu quero falar, há tem outras ideias também, porque como o mercado, ele está muito maior, então pegando ideias de como eles vai tratar dos limites, como eles tratam essa ideia de você tem um pro card, você tem uma carteira de profissional. Isso vai acontecer na trilha? Eu não sei. A gente ainda não está vendo isso nos Estados Unidos e Europa.
E quem sabe se a gente vai ver no Brasil. E para mim, agora mesmo, pessoalmente, minha única pergunta, o que isso significa? Porque, sinceramente, vou falar, eu acho que significa pegar terceiro lugar no pódio até o primeiro Sim, mês ou até dentro da sua categoria. É sim, tipo, cara, mas olha, no meu, quando jovem, nessa fase aí de 20 e poucos anos, isso, cara, isso custou, é aí que eu vou chegar. Isso custou minha universidade, isso custou eu poder fazer viagens internacionais pela primeira vez na vida, isso custou, eu nunca vivi do esporte assim como ele profissional nesse ponto de vista. Eu sempre trabalhei, cara, em alguma coisa, mesmo que relacionado. Inclusive, essa minha volta de Santos para casa, para Bauru, foi porque de repente depois eu passei 4 anos treinando lá numa equipe, não ganhava da equipe, mas eu tava lá com os feras, com o treinador, com a estrutura. Chegou num ponto que eu tinha 2 empregos em Santos, cara. Então não fazia sentido eu estar lá treinando, de repente eu tava não conseguindo mais treinar, mas o ponto que eu quero chegar é essa estratégia que eu tive profissionalmente, agora sim, né, estruturando aí, de ser 20º na elite, porque no triatlo tem isso, e já tinha isso, então ou você se inscrevia na categoria da sua idade, no age group, 20 a 24, 30, né? Ou você se inscrevia na elite, cara. Inclusive a inscrição era um pouco mais cara, algumas provas à distância era outra, e assim por diante, né? Dentro do mundo esportivo, de quem entendia, pô, cara, às vezes umas provas eu chegava em 15º, 16º, Troféu Brasil, 18º, uau, que massa, baita resultado, sabe? De 30 que tinham ali, mas era 30 elite, 30 profissional, né? Entre aspas, não necessariamente o corte não era esse. Não é porque você vivia ou não do esporte, se você tinha ou não um emprego paralelo, o lance é você simplesmente ter um índice técnico, um tempo que você tinha que fazer no amador para você poder optar em se inscrever na elite. Só que quando eu voltei para minha cidade, e aí eu achei que eu estava 4 anos de Santos, várias provas, e comecei a bater de porta em porta nos empresários que não entendiam nada de triatlo, nada de... Olha aqui, eu fiquei 4 anos em Santos, eu peguei em 18º no Brasileiro, não sei do que. Só que de repente eu tive uma sacada, cara, e até por esse período que eu tava treinando menos, e aí eu fui voltar de novo, né, a me estruturar melhor, e aí eu comecei a correr no Age Group. E aí o que aconteceu, cara? No Age Group. Eu ganhava prova, eu era segundo, eu era terceiro, aí eu ia nesses mesmos, aí saía no jornal da cidade, a Globo local fazia matéria, e aí eu tava lá, entendeu? Na mídia da cidade. Quem é? Quem é? Ah, eu fui terceiro, segundo colocado na categoria, 20 a 20. Às vezes eu fazia questão, falava na categoria 20 a 24. Na hora que o cara ia apresentar na TV ou saía no jornal, era terceiro no triatlo tal, entendeu? Campeão no triatlo tal. E aí o que aconteceu? Bolsa na faculdade, classificação para mundial, equipe de fisioterapia, que eu podia ir na clínica, fazia musculação na academia gratuito, frequentava o clube para nadar, tudo. Então, cara, para um jovem que precisa de uma estrutura, talvez de repente ali sei lá, cara, desculpa, eu vou usar o nome aqui porque eu conheço pessoalmente. Vamos imaginar o Aislan, cara. Então tem um moleque ali, acho que ele tá com uns 20 e pouco, né? De repente vai numa prova e aí o Aislan é o campeão da categoria, porque ele passou raspando, vamos supor, uma prova que só premia os 3 primeiros, cara, né? E aí o Aislan raspou ali e foi pra categoria, foi o campeão do age group da idade dele. E aí um outro menino que ia ser terceiro na categoria, mas tudo bem, eles têm a mesma ideia, eu não tô aqui dando regra, eu tô trazendo essa reflexão que mesmo no triatlo eu nunca tive a minha conclusão, mas em determinado momento eu tive que tomar essa decisão
e fui para 3 mundiais, e fui bicampeão brasileiro, fui 6º do mundo, tá, né? Não tenho culpa, assim, não tô falando que eu me sinto culpado por isso, nada a ver, cara, muito pelo contrário, porque eu sempre trabalhei em coisas paralelas, estudava, aí eu fui fazer minha faculdade mais velho, né? Para chegar nesse lance que você me perguntou para onde eu fui, cara, porque esse sempre foi meu universo, cara, e ainda é, né? Sempre foi meu universo do esporte e de ser treinador. Eu já tentei fazer outras coisas paralelamente, teve o lance, a fase da sandália, né? Que ainda vai voltar, porque é uma coisa que, enfim. Mas é isso, cara. Alô? Tocando aí? Tá ouvindo? Não, tá bom. Pode falar. Ontem. Ontem eu me senti no auge profissional sendo pago para ir fazer uma visita técnica numa trilha, cara. Então você imagina, né? Esse para mim, cara, assim, ter os alunos que eu tenho na assessoria, treinar você, cara. Então, eu posso falar que eu tô no meu ápice profissional desde quando o cara falava que eu jogando basquete parecia ele cagando mole, tudo que eu fui construindo. E hoje eu posso dizer que através de estudar o ensino formal, que precisa, né, cara? Fiz iniciação científica, publiquei artigos acadêmicos, dei aula, né? Não sei, assim, não é todo mundo que sabe, mas eu dei 3 anos de aula em universidade na graduação de educação física. Eu coloquei a cara, o corpo inteiro nesse mundo acadêmico, né? Minhas especializações de fisiologia e tal. Mas eu tô hoje feliz pra caramba onde eu tô, fazendo o que eu tô fazendo. E tô chegando também numa área de conflito meio nebulosa, que dá para fazer um paralelo com a minha carreira e com a assessoria, com tudo isso que a gente tá falando, por exemplo, do UTMB, do Ironman, que é numa margem de tomar uma decisão se a coisa vai se transformar ou não, entendeu? E eu não quero, cara. Eu não quero essa transformação na minha assessoria. Aham. Não, eu acho que acho que por volta de muitas coisas que a gente está falando hoje é crescimento, e lidar com crescimento é evolução, e tipo, com coisas, mas eu vou só para fechar esse assunto de mais categorias e tudo assim. Tá, vamos colocar o last list aí, vamos voltar para esse assunto outro episódio, mas por enquanto eu vou falar de jeito nenhum, só por causa de uma razão. Eu não aguento um cerimônio de premiação de mais tempo, cara. Meu Deus. Nossa, cara, você tocou num ponto genial. Ninguém gosta, cara. Ninguém gosta. Ninguém. A família atrapalha com a vida de quem tem que viajar. Atrapalha com o almoço de quem tem que mais. Você não sabe se você vai tomar banho na pousada e volta e você perde a premiação. Você não sabe. Cara, isso é genial. Você tocou num ponto que é um ponto, não sei, cara. Não sei como resolver isso. Eu acho que assim, deveria já. É 3 que premia. Esses 3 chegaram, já chama eles ali, tudo sujo mesmo, tal. Premia e acabou, sabe? Tem que esperar o último chegar. Cara, eu não sei, lógico. Talvez alguém que é organizador de prova, que trabalha com chip lá, vai ter um argumento contra para falar. Mas você tocou num ponto que realmente, cara, eu acho isso assim, um saco, cara, um saco. Para todo mundo, para a família, para os acompanhantes, para o público que está assistindo, para os próprios atletas, cara, que tem que ficar horas lá, não sabe, enfim. É legal estar no pódio, é legal, é importante, né? Para quem tem patrocínio, ou não só para patrocínio, cara. O ego a gente tem que. É legal você tá lá, cara, pegar, levantar o braço. Pô, eu gosto de subir quando eu tenho oportunidade, né? Gosto de subir com meus filhos no braço. É genial, cara, mas precisa agilizar um pouco, né? Não, ninguém pensa disso. Ninguém pensa. Então, a gente combinou com isso, sem dúvida, mas eu achei essa ideia de James, a gente pode melhorar durante esse crescimento do esporte. É uma surpresa, a gente tem que continuar com isso. Mas só
Para fechar, então, eu tinha uma lista de perguntas para você, de como fisiologista, que a gente não vai chegar. Desculpa, todo mundo. Eu quis falar sobre até qual ponto você estudou nutrição. Desculpa eu que falo pra caramba e vou pra outro lugar. Mas eu quero colocar para os próximos, tipo, o peso certo, uma coisa, tipo, existe essa ideia de do ponto de vista de uma fisiologista, chega no ponto que você tem que falar, nossa, tem que perder peso, você tem que ganhar peso para correr certo. É uma coisa, eu vou pensando sobre isso muito. Eu quero voltar à ideia de tênis, sandália, onde você está hoje em dia com isso. Eu sei, minha evolução com isso vai continuando. Mas eu quero só fechar, voltar a Quantum, você falou, está crescendo. Você tinha uma assessoria, você falou um pouquinho hoje, mas a gente falou mais sobre isso muito no passado. Você tinha uma assessoria de TRI enorme no passado. E chega no ponto que você largou tudo, você saiu, você foi viajando pela América do Sul. O plano vai crescer até o ponto que você vai largar a gente. Cara, não, justamente por isso, né? Felizmente ou infelizmente, eu não sei, porque tem coisas para resolver por trás disso, né? O clã começou a crescer principalmente, claro, uma atitude minha de resolver, porque essa assessoria no formato que ela tem tá desde 2016. Eu estava morando na Argentina e tem alunos com a gente ainda desde essa época. Mas em um determinado momento, como eu estava tentando, eu tinha um curso para profissionais, né? Um curso para profissionais de educação física e fisioterapia. Então era aquela luta para fechar a turma, tal. Conseguia fazer 2, 3 cursos por ano. Tinha sandálias que eu mesmo produzia, tal. Aí em um determinado momento, há uns 2 anos atrás, porque não coincide, tem um porquê da nossa parceria. Eu fui passar 3 meses com a minha família, que a minha esposa é chilena, né? No Chile, ainda não tinha o filho mais novo, tinha a mais velha. E aí, nesse período, eu percebi, cara, que para eu ser realmente livre, de verdade, não dava para eu, né? Era a assessoria primeiro, que por toda essa conversa que a gente teve, da minha jornada e tal, o que eu me sinto mais confiante, eu sofro um pouco com aquela síndrome do impostor, sabe? Todo mundo hoje, porque eu acho que é tanta informação no tal do Instagram, que é um tema que a gente, né, ainda um dia vai, né, que você sempre se sente meio para trás, né? Que você vê tantos treinadores fodão, cheio de medalhas, que eu quero dizer, né, de credenciais e tal. Mas assim, cara, de verdade, a coisa que eu mais me sinto confortável é em ser treinador de endurance no geral, esses trabalhos que eu desenvolvo, né, de propagar, enfim, o endurance, a corrida de trilha. E aí, mas nesse determinado momento eu falei, não, cara, é isso, é assessoria que eu tenho que pegar, que tem que ser o meu trabalho, tanto para eu construir uma vida mais sólida do ponto de vista financeiro mesmo, né, cara? Até para poder ter mais liberdade, né? E poder trabalhar da onde eu tiver. Eu tô trabalhando aqui, cara. Aqui eu tô falando com os meus alunos, tô mandando planilha, vou pro Chile de novo a semana que vem com a família e nada para, né? E aí foi aonde a gente começou a nossa parceria e desse ponto para cá. Só que o que acontece? Já chega meio filtrado o público hoje do clã. Eu não preciso educar o público, como foi lá atrás quando eu tentei fazer uma transição da assessoria que eu já tinha com vários alunos de um perfil, porque eu mudei. Eu não poderia mudar eles, cara. Agora aqui onde a gente tá, não, né? Já é tudo mais ou menos. A gente tem uma visão de mundo mais ou menos parecida. Apesar de eu gostar de falar que a gente é um grupo diverso, heterogêneo, né? E trabalhar em cima disso, mas algumas coisas a gente negocia, alguns não negocia. Alguns valores a gente compartilha alguma visão de mundo. E não falando que outras estão errado. De novo, eu sempre falo isso, cara. Né? Por afinidade mesmo. E aí começou a crescer, cara. Só que eu tenho essa coisa também comigo de valor acessível,
Então eu não fico olhando valores de outras assessorias, tentando brigar no sentido de, sabe, será que a minha é mais ou menos compatível com essa tá cobrando mais caro? Não, eu tento mais ou menos um valor, cara, uma coisa que eu não sei se é certo fazer, mas eu me pergunto, eu pagaria esse valor? Não pelo... É difícil falar isso, cara, mas não pelo tanto que vale o trabalho da pessoa, mas por eu pagar hoje, se eu tivesse que pagar uma assessoria, alguma coisa assim, só que eu também tenho a minha família, eu também tenho outras coisas que eu gosto de fazer, as próprias viagens para ir para a prova ou para não sei o que, aonde sobra, o que, que sobraria ali para, né? Então eu cresci, só que ao mesmo tempo que eu não quero subir muito o valor, porque eu quero que, né, mais pessoas tenham acesso, e também eu tenho um percentual de bolsa dentro da assessoria, que ninguém precisa saber quem são os bolsistas, mas eu tenho um percentual que, ao passo que a assessoria... Por isso que é percentual, né? Ao passo que a assessoria cresce, eu posso convidar mais um, ou abrir para mais um, ou não, ou se a assessoria, por algum motivo, encolher, né? Mas eu tô chegando no limite, cara. Eu tô chegando no limite do que eu posso oferecer para manter a minha qualidade. Porque a partir desse momento vai ser só gerar planilha automática. E eu não faço isso, eu não quero fazer isso, cara. Eu quero a cada planilha, por mais que às vezes o treino pode ser o mesmo para todo mundo, né? O mesmo formato do tipo, sei lá, essa semana todo mundo tá fazendo tiro de 1 quilômetro, enfim, mas tem todo um contexto diferente de quem tá em qual fase, etc. Mas eu não quero perder isso, sabe, cara? Eu não quero perder esse contato de falar com cada aluno como se fosse uma assessoria antiga, apesar que a assessoria já é uma coisa que há muito tempo, mesmo antes da pandemia, já tinha essa tradição de ser online, né, à distância. Mas eu não quero perder aquela sensação de que eu tô na beira da pista ali, pensando nesse meu treinador, o professor Alcides lá, que até hoje ele tá na beira da pista, cara, dando treino, que era diferente, né, cara? Ele olhava no meu olho assim, eu chegava andando, ele falava assim: você fez musculação ontem, né, Vitão? Falava desse jeito, cara. Então, sabe, esse é o meu modelo. Não é fácil a distância, né? Mas eu quero manter isso. Então, eu tô chegando nessa... Eu abri para triatlo agora, uma novidade também. Sempre tem, não que eu tenha esse assédio, mas desde quando eu parei de trabalhar com triatlo há mais de 10 anos atrás, sempre tem ex-alunos. E aí, Vitão, pô, não vai voltar a treinar triatlo? Não quer me treinar de novo? Ou pessoas novas, você não me treinaria para triatlo e tal? Agora eu comecei a treinar, porém, um pequeno filtro. Cross triatlo ou triatlo off-road, que é o triatlo com mountain bike e corrida de trilha, para não sair dessa vibe. Então, no clã, a gente já tá com 3 ali, 2 de uma menina e um cara, né, de triatlo off-road, de triatlo, cross triatlo, e um de aquatlo. Que também é uma maneira, porque aí o valor também é maior, né, cara, de assessoria. Apesar que o trabalho também é maior, então acaba ficando mais ou menos nessa. Então agora eu preciso começar a pensar novas formas de eu poder ter uma expansão, né, do meu ganha-pão, sem cair a qualidade e sem onerar mais quem já confia e tá comigo fechado há muito tempo, cara. Né? Uma das coisas que eu tenho feito já que agora eu nunca quis esse crescimento exponencial, eu não invisto em ficar apelando, cara, em propaganda. A minha, entre aspas, propaganda é interna. É eu fazer o melhor possível para o meu aluno, para ele convidar um amigo, mas em pouco tempo eu vou chegar num ponto que vai, né? Que eu vou falar, pô, sinto muito, cara, não dá mais. Agora não tenho, né? Eu não tenho capacidade, cara. E eu não sei o que eu posso fazer, cara. Eu não posso. Naquela minha assessoria lá atrás, eu tive outros professores, níveis de professores, né? Onde em um momento eu fui head coach, e aí tinha o professor que dava o treino na pista lá, né? Mas isso também não quero, cara. Eu não quero, porque eu quero
hoje tá super confortável porque tá totalmente compatível com o meu modo de vida. Eu tenho tempo para compartilhar com os meus filhos. Queria treinar mais, mas isso não é um problema da assessoria, isso é um problema também da minha fase de vida, de criança pequena e tal, que eu sei que eu vou superar, tenho paciência, eu sei que eu vou viver até uns 130, 140 anos, então tem tempo para correr, né? E é isso, cara. Tô nesse período começando a entrar nessa parte, nesse período de transição. E eu acho que tem tudo a ver com o que algumas provas estão passando, né? Ouvindo aquela conversa sobre o UTMB, sobre, óbvio, né? Guardadas as devidas proporções, até um termo que o Rafael usou, né? Que é a tal da dor do crescimento, né? E é isso, cara. É isso, eu acho que a dor de crescimento virou uma coisa, e a evolução de coisas de novo aqui é uma coisa de tocou aqui também, o jeito de formar a assessoria. Eu, como alguém de fora, a ideia de assessoria é muito mais forte aqui no Brasil. Claro que tem grupos de corrida, tem grupos diferentes nos Estados Unidos, tem treinador, mas essa ideia e essa ideia de se trabalhar com treinador numa assessoria é muito mais forte aqui. E eu acho que mais do que nunca, com esse mercado de assessoria no Brasil, mostrando, tipo, bem óbvio, quem é você, como você falou, você tinha assessoria, mas você mesmo começou a mudar suas ideias e não cabia nessa assessoria que você tinha. Então, mudar, tentar retreinar tudo com essas ideias, pensamentos novos de você, não é justo, você pode tentar fazer isso. Mas hoje em dia, o que você está fazendo, tipo, a gente está atraindo pessoas como a gente. Hoje em dia, não quero falar mal de outras assessorias, sim, mas eu sinto muito bem dessa assessoria. Por quê? Porque cabe bem com... A gente vai compartilhando valores, a gente vai compartilhando as ideias de comunidade com pessoas que têm o mesmo ritmo de você. É importante. E outras assessorias vão oferecer outras coisas, outros perfis de pessoas. Mas eu acho que como o mercado é muito interessante explorar isso e tipo, como você vai ser uma assessoria de elite, você vai ser e que isso significa, você vai ser assessoria de mais, só para mais, porque isso é um grupo que tem dons bem específicos. Ou você vai ser uma assessoria no sentido de ancestral, essa ideia de estar tentando voltar com a essência de ser humano, um bicho na mata. Eu acho que a gente pode tocar de novo no futuro, mas eu acho que é interessante como você chegou aqui e eu estou muito animado de onde vai o corpo. E as contas de crescimento, é bom ver coisas boas crescer, mas na mesma hora você tem esse medo, tipo, mas é tão bom o jeito que é tão bom. Vou ter com crianças hoje em dia, tipo, não, então eles vão crescer. Eles vão, eles vão ser lindos de um jeito diferente no futuro. Então, o animal é onde a gente vai chegar e essa oportunidade de cuidar esse conhecimento, crescimento com você, irmão. Obrigado, irmão. Legal demais, cara. Obrigado por convidar mais uma vez desse papo, né? Na verdade, esse papo não é tão diferente dos papos que a gente bate quando a gente se liga ou quando a gente se encontra. Alguns a gente só resolve gravar, né? Exatamente. Até eu sempre me dá uma confusão, tipo, a gente só falou isso no off ou a gente gravou isso? Eu nunca estou lembrado como foi, mas... Às vezes, como hoje, né? A gente começa a gravar. Hoje a gente estava antes de gravar, conversando, fazendo uma conversa prévia. O Roger, para, Pedrinho, vamos gravar, pô. Senão daqui a pouco a gente tá 1 hora aqui. Estamos perdendo. Beleza. Normal. Valeu, cara. Abraço. Se cuida. Bom carnaval.